Amados irmãos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos estudando mais uma lição deste trimestre. Ao irmão Edgar, pela confiança de estarmos comentando mais uma leitura diária da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre que tem por tema geral o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A lição em apreço que estamos estudando essa semana é a lição de número 5, que tem por tema o fruto do Espírito, o eu crucificado. E a leitura diária é a da terça-feira, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Existe uma diferença visível entre os incrédulos e os crentes em Jesus. Que diz a palavra do Senhor? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Pois bem, no texto que lemos, Paulo compara o ímpio ou o incrédulo a alguém que anda segundo a carne e que, consequentemente, também se inclina às coisas da carne. Ao tempo em que Paulo também compara o crente em Jesus a alguém que anda segundo o Espírito e se inclina às coisas do Espírito. Ou seja, Paulo está deixando muito claro que existe uma diferença, um contraste muito grande entre esses dois tipos de pessoas. E esse contraste, essa diferença que existe, é algo visível. Observe que Paulo, na verdade, está confirmando o que está escrito no livro do profeta Malaquias, capítulo 13, versículo 18, que diz: então vereis. Observe que vereis fala de visão. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O próprio Jesus também confirma essa verdade quando está conversando com Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, quando diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, realmente existe um contraste, existe uma diferença. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, Paulo elenca algumas obras da carne e deixa claro que os que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E ainda em Romanos, capítulo 8, versículos 6 e 7, a Bíblia revela que os que se inclinam à carne se tornam inimigos de Deus e, em segundo lugar, recebem como recompensa a morte, pois o salário do pecado é a morte. Em contrapartida, queridos irmãos, os crentes em Jesus, que se inclinam ao Espírito, de acordo com Romanos, capítulo 8, versículo 6, em primeiro lugar, esses crentes recebem vida e, em segundo, recebem paz. E ainda no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia revela que em nós é gerado o fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, que venhamos andar em Espírito, se inclinar ao Espírito, ser guiados pelo Espírito, para que não venhamos a cumprir a concupiscência
da carne. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.